Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que a terra do nosso coração, Senhor, seja umedecida para receber a Tua palavra. Nós queremos oferecer para Ti uma terra boa, Senhor, mas na verdade os nossos corações, Senhor, carecem da Tua chuva. Então, Senhor, faz chover, Senhor, faz chover a unção do Teu Espírito sobre os nossos corações, para que a terra seja umedecida pela Tua graça, Senhor, e se transforme numa terra propícia para receber a Tua palavra, e o nosso coração e as nossas vidas serem transformados por essa Tua infinita misericórdia e bondade. Nós Te damos graças, Senhor, por este momento. Obrigada, Jesus. Louvamos a Ti de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Digno Tu és. Digno Tu és. Senhor, nós oramos por todas as pessoas, por todas aquelas pessoas que não puderam estar aqui neste momento. Nós clamamos, Senhor, por todas as vidas de todos os irmãos, Senhor, que neste momento estão envolvidos com outras tarefas, Senhor, impedidos de estar aqui neste momento e neste lugar que Tu preparaste. Obrigado, Senhor, pelo Teu convite para estarmos na Tua presença e juntos expressarmos o nosso louvor a Ti, expressarmos a nossa gratidão pela vida e recebermos de Ti, Senhor, essa chuva que aviva a nossa vida e que prepara o nosso coração para vivenciar tudo que Tu nos tens para dar. Obrigada, Senhor. Louvado sejas. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti as crianças, na verdade só o André que está aqui, vem cá, André. Vem cá, Senhor. Desculpa. Pai, louvado seja, Senhor, pelos varões que Tu estás preparando, Senhor. Louvado sejas pela vida do André, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que Tu visites a cada dia, Senhor, dando-lhe cada vez mais um coração segundo o coração de Jesus. Senhor, assim como Jesus, que ele possa crescer em sabedoria e graça diante de Ti, Pai, mas também diante de todos nós e de todas as pessoas com as quais ele convive. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela vida deles. Te agradecemos pelo Samuel que tem crescido, Senhor, diante de Ti, aquele que Te ouve, como Samuel, o profeta. Senhor, ele tem estado aqui na casa de Deus, ele tem estado com os ouvidos atentos, com o coração disposto a Te ouvir e Te obedecer. Obrigado, Senhor, que nessa noite eles possam ouvir a Tua voz, assim como nós, Senhor. Ministra aos corações deles aquilo que Tu preparaste. Abençoa a vida da Tânia, Senhor, e tudo aquilo que ela vai ministrar aos corações deles nessa noite, vindo do alto. Que o rio de Deus flua, Senhor, sobre eles, assim como sobre nós. Que nós tenhamos, sim, Senhor, uma água fresca, uma unção fresca nessa noite sobre todos nós, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, Pastor Marcos, tu já ficas por aqui. Amém. Podem se sentar. Amados irmãos, nessa noite, o Pastor Marcos vai partilhar uma palavra conosco. Isso foi o que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Em princípio, o convite para o culto dizia que eu iria pregar, né? Mas hoje pela manhã, o que o Senhor trouxe ao meu coração é que era para convidar o pastor Marcos para estar aqui. E então eu entrego nesse momento, pastor, para Ti esse momento de partilhar a palavra. Os corações estão preparados, eu creio.
Amém? Deus te abençoe. Te use em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Está dando para ouvir, né? Acho que... agora eu acho que... Mas é importante a gente sempre pensar que cada oportunidade que temos para poder testemunhar ou para poder testificar das coisas que o Senhor faz, porque grandes coisas Ele já fez. Mas a maior expectativa nossa é nas grandes coisas que Ele tem a realizar, porque nós sabemos que estamos incluídos nisso. O passado testifica das coisas que Deus realizou, que Deus operou. O presente fortalece a nossa fé, tendo a convicção e a certeza de que ainda que não podemos ver, nós podemos crer que Deus já tem coisas extraordinárias preparadas para nós. Eu separei um texto da Palavra de Deus, mas antes de eu poder ler esse texto, eu só queria fazer uma introdução com essa questão dessa canção da terra seca. A gente sabe, né, temos aqui até um especialista em agricultura, né, que planta e sabe o que é preciso fazer para a terra ser produtiva. A terra, se ela não tiver num ponto de umidade, se ela não possuir um certo fortalecimento que é natural dela mesma, enfim, se não tiver quem possa estar arando, se não vir a chuva, essa terra ela fica seca, improdutiva e nada funciona. Pode plantar o que for, pode lançar a semente que for, é muito difícil. Eu vou lembrar também para vocês que a parábola do semeador diz lá, né, Jesus quando falava aos discípulos, eis que o semeador saiu a semear. E ele lança as sementes. E há vários tipos de solos, alguns deles até produzem alguma coisa, tem alguns que não produzem quase nada. Mas, de certa forma, a questão que eu quero resumir da parábola, como também falar da terra seca, é que a analogia bíblica para hoje, para essa noite, para nós, a terra é o nosso coração. Cada um sabe exatamente como está o seu coração, como está essa terra. E o mais interessante de tudo é que quem cuida dessa terra realmente não é você. E posso até ousar dizer que felizmente nós não somos os principais responsáveis em cuidar dessa terra, chamada coração. Aprove, na minha compreensão, entender pela palavra de Deus que existe algo de fenomenal naquilo que Deus vê no coração de cada um de nós. E para a gente entender esse fenômeno, nós vamos usar duas letras importantíssimas que são a base de tudo que nós vamos estar compartilhando nessa noite, que se chama fé. E por incrível que pareça, tem um texto na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Um coração sem fé é uma terra improdutiva. Um coração sem fé é uma terra que ela não tem como produzir nada, ou melhor, falando dessa terra seca chamada coração, existem algumas coisas que ao invés de produzir bons frutos, ela corre o grande risco de produzir maus frutos. E isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 19, quando fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, no versículo 21 e 22. Eu queria tentar sintetizar para vocês nesse instante o que é um coração seco. O que é um coração que se compara a uma terra improdutiva. E tem uma palavra então que está associada com a palavra fé, e que para mim ela é fenomenal, essa palavra. É uma das mais extraordinárias que se pode estudar na Bíblia.
Primeiro, porque essa palavra ela não está simplesmente, não é simplesmente uma palavra que aparece na Bíblia Sagrada como uma das mais lindas a ser estudada. Eu vim com a camiseta aqui que diz: Deus não se explica. É isso? Ninguém explica Deus. Quando você começa a entender que não tem como explicar Deus, eu vou buscar então algo que define Deus na nossa pequena compreensão. E é tão próprio para poder falar sobre isso, porque é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque o que define Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. João ele escreve que nós podemos até falar de Deus, mas como podemos dizer que amamos aquele que não vemos, quando não conseguimos amar aquele a quem vemos? Então, para vocês entenderem o plano de fundo de tudo que possamos nos comunicar nessa noite, é que Deus é amor. E sendo Deus amor, Ele espera algo de nós que é muito complexo para poder tentar dizer por que nós não conseguimos expressar necessariamente com profundidade, com pureza, o amor de Deus. E logo eu vou entender que quando Ele enviou o seu Filho Jesus, o seu Filho amado, João escreveu lá no versículo 16 do capítulo 3, Deus amou o mundo. Eu lembro quantas das vezes eu tentava pregar sobre esse texto. Uma vez, quando nós estávamos ainda na igreja quadrangular, isso foi em 2001, e eu fiquei durante 7 semanas falando sobre o versículo de João, Deus amou o mundo. E teve um membro que ele veio e questionou: pastor, ele dizia, é como se eu não tivesse mais o que pregar. E ele falou, não tem outro texto, outra coisa para pregar? Porque eu não sei já, olha só quanto domingo o senhor está ocupado falando sobre Deus amou o mundo de tal maneira. E eu conhecia ele, uma pessoa assim muito boníssima, é meu amigo até hoje. E eu olhei para ele e falei assim, você está preocupado com a repetição da mensagem? Estou. Eu falei, olha, quando eu terminar, eu acredito que vai entender. Mas não passou ali nem 2 semanas, eu lembro, e aquele mesmo irmão, ele veio fazer uma reclamação de algumas pessoas da igreja para mim. Porque o fulano é assim, porque o fulano faz isso, porque o outro faz aquilo. E depois de eu ouvir muito, eu não quis censurar, não quis diminuir ele em momento nenhum. Deus sabe o meu coração. Eu simplesmente olhei para ele e disse, você está entendendo agora por que tem que repetir tantas quantas vezes for necessário que Deus é amor? Porque nós não conseguimos realmente amar as pessoas. Depois dessa pequena introdução, eu quero então entrar no texto. Mas antes, eu quero contar para vocês uma pequena história que aconteceu no ano de 1940, entre 41 e 47. A Segunda Guerra Mundial, ela transcorreu nesse período, mas houve um momento que teve um embate terrível, triste, foi caótico para os 4 cantos da terra, porque houve a guerra dividida com os japoneses e seus interesses, teve a guerra de Adolf Hitler e os seus interesses, teve em consequência a guerra que Mussolini também travou com seus interesses, e teve também a guerra da Rússia. Então ele também teve os seus interesses, e começou, o mundo entrou em pavorosa. Todo mundo conhece, sabe da história o que aconteceu. Mas houve um determinado lugar, um específico local chamado o Oceano Pacífico, e dentro da região do Pacífico, ali na Ásia, existiam muitas ilhas pequeninas. E numa dessas ilhas, os japoneses estavam criando uma espécie de fortaleza para poder continuar contra-atacando, que eles já haviam acabado de algumas semanas antes, eles tinham atacado Pearl Harbor. E os americanos estavam terrivelmente tristes, angustiados e com uma sede de vingança muito grande. Ao mesmo tempo que havia aqueles corações que se dividiam em ir ou não à guerra, haviam aqueles que estavam decididos a ir à guerra, e o lema daqueles soldados americanos era: nós vamos matar japoneses.
E eu acompanhei uma dessas histórias, eu li uma história real a respeito de um determinado grupo de fuzileiros que foram designados na sua primeira batalha. E deu para perceber todo o plano de fundo do que acontecia no coração deles. Alguns dos pais não queriam que estivessem lá, tentaram até usar de alguma maneira para poder trazer uma justificativa de médicos para impedir que os filhos fossem. Outros estavam orgulhosos de ver que seus filhos estavam indo à guerra para poder defender a pátria. Outros com o coração partido, sabendo que os filhos iam, mas provavelmente não voltariam. Enfim, eles estavam então numa determinada ilha, desembarcando, e havia 3 aspectos importantes daquela guerra para ela poder acontecer. Primeiro, eles foram através da marinha, e quando eles se aproximaram daquelas ilhas, então havia necessidade do primeiro ataque, que era aéreo. Depois continuavam os bombardeios dentro do alcance do que se podia das artilharias dos navios, e por último estágio, os homens que iam desembarcar a pé para poder entrar. Gente, já devem todos vocês terem ouvido, terem lido sobre essa guerra, terem assistido algum filme, e foi uma verdadeira carnificina. Os americanos venceram a guerra, mas o preço foi muito alto. Os bombardeios, os disparos de artilharias, de metralhadoras, enfim, havia os instrumentos mais bélicos, estavam do lado dos americanos. Eles tinham os melhores armamentos, eles tinham o maior grupo de soldados, mas eles não tinham conhecimento geográfico do lugar. Os japoneses estavam em menor número, tinham menor poder de reação armamentista, mas eles tinham conhecimento geográfico, e eles mataram milhares de americanos. A analogia dessa situação toda, e que é triste e ultrajante, posso assim dizer, é que eles deixaram um exemplo do qual eu tenho meditado muito, e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. No livro de São Tiago, no capítulo 3, existe um texto que fala sobre uma arma que está dentro de cada um de nós, que é chamado de membro de um corpo. E eu gostaria de ler com você, meditar rapidamente. Abra aí então a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, do versículo 5 a seguir, que diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia-se. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, se domestica, e foi domada então esses pela natureza humana, mas nenhum homem pôde domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Eu confesso que eu fico triste quando eu leio essa passagem, e não porque eu tenha que apresentar então um sermão, uma dissertação, uma mensagem para refletir com todos, mas é porque eu me conheço. Eu sei o que eu sou capaz de falar e de não falar. Todos nós sabemos isso. Antes que aquele exército americano pudesse chegar no Japão, eles foram inflamados de uma forma muito terrível. Quando eles estavam apostos diante dos comandantes, a voz de comando para todos eles era a seguinte: nós estamos indo para o Japão, porque nós não vamos dar trégua para os nossos inimigos, e nós vamos matá-los. Mas essa é uma frase bem singela em relação às outras que eles tinham que ouvir. Eles gritavam com aquele contingente de soldados, falando palavrões dos mais horríveis, dos mais terríveis,
Eles gritavam falando contra os pais, mães e filhos japoneses, porque eles iam chegar lá e eles iriam dilacerar a vida de todas aquelas pessoas por tudo que eles fizeram contra os americanos na ilha de Pearl Harbor. Eles foram inflamando, e quando os soldados chegaram naquele lugar, eles não tinham medo de passar e atravessar a frente de um canhão, de uma rajada de metralhadora. Eles morriam. Alguns tinham até medo, mas é incrível você ver a forma com que houve um amontoado de mortos, porque o soldado gritava: vocês têm que enfrentar eles. Eles estavam dentro daquelas, entrincheirados naquelas construções de concreto, e ali dentro eles tinham, os americanos eram alvo fáceis dos japoneses. Mas eles estavam num número tão grande que à medida que iam morrendo os da linha de frente, os outros iam substituindo, até que eles alcançavam aquelas zonas de segurança de concreto, tem um nome que eu esqueci agora, e ali eles jogavam granadas lá dentro. Ali eles atiravam coisas bombas incendiárias. E os japoneses saíram lá dentro se queimando, mas à medida que eles iam saindo, eles estavam esperando e simplesmente eles disparavam rajadas e rajadas de metralhadoras, matando a todos. Aquela ilha tornou-se um lugar de carnificina. E tudo isso eu entendo que foi por uma razão terrível. O coração daqueles homens foi inflamado pelas palavras de algumas pessoas, que também estavam revoltos. Mas vamos trazer isso agora para um senso para uma questão bem prática do nosso dia a dia. Tentem perceber uma coisa: é muito fácil falar mal das pessoas, é muito fácil apontar o dedo para as pessoas, é muito fácil você simplesmente estender o dedo, julgar e dizer quem é bom, quem é ruim, quem faz as coisas certinhas, quem faz as coisas erradas. É muito fácil. Mas eu vou um pouquinho mais longe ainda. Isso muitas das vezes é mais presente dentro das próprias casas do que você conseguir observar a vizinhança, os amigos de trabalho, ou os mais distantes ainda, ou os entes distantes. E quando então Jesus afirma que, como posso, alguém chega e pergunta para Jesus: qual é o primeiro mandamento? Olha, está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu porém vos digo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí surge uma pergunta, e uma vez eu li, em 2016 mais ou menos, eu lembro que o atual Papa, uma das principais declarações, uma das mais, eu acredito, nobres declarações que ele fez foi falar sobre justamente a língua, que é uma peçonha que causa muitos danos. E ele estava na sua analogia explicando que o ser humano tinha que tomar muito cuidado com as coisas que fala a respeito do próximo. Imagina você se um homem de uma procedência, de uma índole como a do Papa Francisco, ele tem essa preocupação de incentivar as pessoas a não falarem mal do próximo. Imagina você a condição, a postura com que eu e você, que somos cristãos, dentro da ramificação pentecostal, aonde de certa maneira muitos se sentem até muito mais privilegiados, ou até, por que não dizer, tem alguns que se sentem até muito mais cristãos, muito mais crentes. E por que essas coisas são tão comuns no meio das pessoas, que tentam se intitular de certa forma como melhores do que outros? Na verdade, nós deveríamos repensar muito a questão de quando precisamos falar algo a respeito de alguém. Precisamos repensar muito essa questão de como as pessoas vão entender o que nós estamos falando de alguém. Eu não sei o que você pensa a respeito da questão, mas eu tenho certeza que você já ouviu de diversas formas, estudos, ensinos, porque eu sei que a pastora Heloísa aqui é uma pessoa de uma palavra muito excelente, ela é uma mestra. Eu sei que ela já tem explicado, ensinado a respeito disso. Então tente entender uma coisa: o Espírito Santo está tentando nos fazer nessa noite prestar um pouco mais atenção no nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso ir e vir. Nós precisamos prestar atenção da forma com que nós estamos nos referindo ao nosso próximo, porque Deus não toma ninguém por inocente. Naquele dia Ele não vai tomar ninguém por inocente. Tudo quanto eu fizer por ações, obras e por palavras, eu darei conta disso.
Sabe, Salomão escreveu isso em Eclesiastes. Ele diz que nós iremos prestar contas de todas as nossas atitudes, de todas as nossas palavras. E nós não precisamos ficar com medo de que agora, meu Deus, eu vou chegar diante de Deus agora e vou ter que prestar conta do que eu falei, né? Da vizinha, do meu amigo, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos. Como é que vai ser isso agora? E eu quero dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus: apague isso da sua mente, essa indagação, porque ela não vai te levar a lugar nenhum, a não ser você acreditar que o mesmo poder que tem o sangue de Jesus Cristo de nos limpar, purificar os nossos pecados, é esse mesmo poder que dia após dia está disponível para nos reabilitar naquilo que nós não somos fortes o suficiente para poder entendermos, encararmos e não praticarmos. Não deveríamos falar mal de ninguém, não deveríamos olhar para ninguém com uma intenção de estender o dedo, de apontar o dedo. Essas coisas não deveriam acontecer no nosso meio. Mas por que acontece? Porque somos seres humanos, somos terra muitas das vezes que chega um determinado momento que o sol já bateu tanto que ela ficou seca, ela não tem mais como frutificar, ela não tem mais como dar nada que possa florescer. Mas em nome de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele sabia, o mundo não tinha luz, o mundo estava em trevas. Quando ele nasceu, diz lá Isaías no capítulo 9, que a terra de Zebulon e Naftali era uma terra escura, não havia nada que pudesse ser interessante para ninguém do que acontecia naquela terra, elas estavam submetidas a densas trevas, mas nasceu a luz. Muitas das vezes o que nós falamos causa trevas, e a gente não entende isso. Muitas das vezes o que nós ambicionamos e queremos proferir isso em palavras e falamos e queremos exacerbar nosso jeito, a nossa maneira de ser e de querer nos comunicar e de querer exigir muitas das vezes coisas que não seriam nem pertinentes para nós, mas a nossa maneira de ser, o nosso eu vou, o eu faço, o eu quero, o eu consigo, é algo tão motivador nos nossos dias, nos nossos tempos presentes, que a gente fica muitas vezes preso sem perceber que a terra está secando, que as trevas estão tomando conta. Eu li algo hoje muito triste. Existiu já, vocês devem lembrar, uma expectativa muito grande dos cientistas de que havia um buraco negro, existe um buraco negro no universo, segundo a ciência, os astrônomos, e diz que aquilo estava para engolir a nossa galáxia. E muita gente ficou pilhado nisso, acreditou nisso, isso deveria acontecer, principalmente quando houve o experimento daquela máquina que iria causar a explosão dos átomos. Ali os cientistas estavam divididos em opiniões, porque um achava que quando houvesse a explosão do átomo, aquilo ia engolir tudo, a Terra ia ser engolida. Não aconteceu nada disso. O buraco negro está lá e até agora não engoliu a nossa galáxia. E sabe o que eu digo que eu fiquei triste de ler sobre essas ideias que se tem a respeito do buraco negro? É porque o buraco negro subentende-se que ele é um lugar escuro, e automaticamente tudo que ele engole, tudo que envolve próximo a ele, tudo que adentra nele, torna-se sem luz. E isso é antibíblico, porque a luz que é Jesus já veio, já brilhou no meio das densas trevas do passado, do presente e do futuro que ainda temos a viver, e que não sei quantos males, quantos pecados, quantas coisas ainda serão praticadas ou serão faladas, que serão feitas por mim ou por você, não sei o que vai ser. Mas uma coisa eu tenho certeza, a luz que é Jesus nunca vai se apagar. Não tem buraco negro que possa engolir essa luz. É ao contrário, um dia a luz que é Jesus vai governar todo esse universo e todas as trevas se dissiparão. Eu creio nisso piamente. Isso não é uma questão de astronomia, é uma questão de fé. Eu creio na luz que é Jesus. Nós cremos em um Deus que lá em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, quando ela descer do céu, a própria luz de Deus, ela vai brilhar e ela vai iluminar a tudo e a todos, não haverá mais trevas. Então eu não preciso ficar preocupado com o buraco negro. Eu preciso ficar preocupado com os buracos negros que eu crio na minha alma, quando eu uso a minha língua, a minha boca, para falar coisas desnecessárias, seja de quem quer que seja. É triste o que eu vou dizer para vocês agora. Como é difícil falar bem do nosso presidente.
Como é difícil falar bem da nossa atual política, em todos os aspectos da nossa sociedade. Se parar para pensar, a gente dá um jeitinho de ir lá no livro de Pedro e cortar a passagem que diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Não é fácil. De vez em quando a gente conversa, né, seu Walter? E o assunto vai. Não importa o que estão fazendo, o que são. O que importa é o que eu estou fazendo com a minha língua. Porque diz aqui o texto que ela, se eu não souber dominá-la, ela vai governar o meu coração, trazendo morte, trazendo trevas, trazendo sequidão, e as coisas não vão dar certo, não vai funcionar. Para encerrar, eu lembro de alguns personagens da Bíblia que eu gostaria de falar aqui com vocês. É incrível lembrarmos da vida de José. José, quando jovem, ainda nem tinha noção do que era sonhar, mas Deus se comunicava com José através de sonhos. Nós vamos lembrar de Moisés, que todos sabem o que aconteceu com ele. Foi criado no palácio junto a Faraó, como se fosse filho da filha de Faraó, e passaram-se os anos. De repente um dia Moisés se depara com toda aquela situação, né? Descobre que ele na verdade é hebreu, ele não é egípcio, e vem toda aquela história que a gente já viu na novela, já leu na Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: em dado momento da vida de Moisés, Deus escolhe uma forma de falar com ele. E quando ele estava lá naquelas terras, no Monte Horebe, ali a sarça ardia, mas não queimava, ardia, mas não queimava, e também não se consumia. Bom, o que é isso? E aí ele queria saber o que era, e de repente uma voz começa a falar com ele. Lembro de um outro personagem também, chamado Daniel, que para mim, particularmente, é uma história extraordinária a vida desse homem. Porque de todos os que eu vejo que Deus precisou usar de uma forma muito intensa, mas Daniel passou por uma prova das mais difíceis, gente. Ele não teve que ir lá como José interpretar o sonho de Faraó. Ele teve que ir lá diante de Nabucodonosor, ele teve que ir lá contar o sonho que ele teve para depois ainda interpretar. Gente, ele precisou de 3 dias para poder fazer isso. Às vezes a gente passa anos orando por causa de um sonho, por causa de uma revelação, por causa de uma profecia, a gente fica ali procurando o sentido, a lógica das coisas, e Daniel não teve essa chance. Era 3 dias para poder falar, ou então ia todo mundo morrer. Mas Deus falava com Daniel. Só que tem uma observaçãozinha aqui. É muito mais fácil você perceber Daniel falando com Deus do que Deus falando com Daniel. Já percebeu isso? Eu acho incrível essa parte, a vida desse homem. E não podemos deixar de, por último, falar do Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da vida, autor da nossa fé, aquele que era, é e sempre será, aquele que foi anunciado por todos esses anteriores, profetas, reis, né, homens importantíssimos da Bíblia, reconheceram que um dia ele viria, e ele veio. E o mais lindo de tudo é que o texto do Novo Testamento diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não vamos viver na sequidão, queridos. Nós podemos buscar uma vida abundante em Deus. Talvez para muitos a vida abundante esteja relacionada com a matéria, com as coisas materiais, com as coisas que se tem, que se adquire, as coisas que a gente consegue ajuntar. Mas entenda uma coisa: a vida abundante, ela começa quando eu tenho essa plena liberdade de ouvir mais e falar menos, de entender o que Tiago disse de uma forma tão linda e tão paciente, quando ele nos ensina para sermos pacientes, né? Sermos prontos a ouvir, e
tardio a falar. Eu tenho certeza de uma coisa: quando somos tardios em falar, a gente consegue evitar muitos danos. Muitos danos. Se vocês perguntarem para mim se eu tenho uma biografia da minha família para falar quem é bom e quem é ruim, eu vou ter. E se eu for tão medíocre a ponto de não de esquecer do evangelho, do nome a qual eu confesso como Senhor da minha vida, se eu for tão medíocre assim, eu vou ousar ainda dizer quem são os bons, quem são os ruins. E vou até querer me safar de mostrar que eu sou bonzinho e os outros não são. A gente tem essas jogadas dentro de nós. A nossa mente, ela consegue nos levar a uma situação onde a gente burla a nossa própria maneira de pensar quanto ao ponto de vista a nosso próprio respeito. Porque sempre temos aquela ideia, estamos sendo motivados a isso, a provocar sempre a boa impressão. Eu tenho que provocar uma boa impressão. Onde eu vou, hoje eu vou visitar um amigo, fulano, tem que ir lá, tem que estar assim. Quem é expert nessas questões, me perdoe, né? Não quero ofender, só quero dizer que as mulheres são expert nisso, porque não sai do cabeleireiro, né? Está sempre fazendo cabelo, unha, por quê? Tem que manter a boa aparência, porque tem que produzir uma boa impressão. Tem aquelas que querem provocar uma boa impressão para o marido, né? Ou quando está com as amigas, querem sair, tem que provocar uma boa impressão. Tudo isso é válido, sim. Não tem nenhum problema você querer realmente provocar uma boa impressão às pessoas. A questão é a intenção lá dentro do coração. Qual é o principal propósito? Qual é o principal objetivo disso? E não quero mais fazer essa analogia de vocês, mulheres, porque os homens também gostam de... Tem o seu jeito de provocar boas impressões. Diz que enquanto a mulher não sai do cabeleireiro, o homem não sai da oficina mecânica ou da concessionária. É um negócio interligado. Homem, máquina, homem, aquela coisa, né, desenfreada. A gente já sabe o que é isso. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês, para poder encerrar. Ainda que José, Deus falando em sonhos com ele, mas houve um momento na vida dele que ele precisou que alguém falasse por ele. Sendo o instrumento que foi, por onde passou, mas um simples copeiro, um dia diante de Faraó, lembrou do nome de José. A história do incrível José nós sabemos, mas não devemos nos esquecer da história daquele copeiro. Nós podemos pensar na vida de Moisés, uma vida de sucesso, se a gente parar para analisar quanta coisa, quantas conquistas. O homem subiu ao monte, ficou 40 dias, recebeu as tábuas da lei, voltou, quebrou elas, porque ficou muito indignado com o que ele viu, aí volta de novo, recebeu as tábuas, veio mais manso, mais tranquilo, mais leve, mais suave, viu o povo, e ali a congregação recebeu a palavra, recebeu aquele maná espiritual, que coisa linda. Mas ainda assim um dia ele me fere a rocha, e por causa daquela atitude tão desapercebida, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Mas diz o texto de uma forma muito bonita sobre a história de Moisés: Deus o guardou para si. A história de Daniel, sem comentários. Daniel foi caluniado, gente, olha. Eu, no lugar de Daniel, confesso a vocês, eu não passava no primeiro teste, porque é muito difícil o que aquele homem teve que viver no meio daquelas pessoas, aquelas disputas desleais, os sátrapas, todos eles provocando situações para poder tentar derrubar ele do posto de alguma forma, e conseguiram, aprovaram leis. Ele chegou a ser jogado na cova dos leões. O rei ficou a noite inteira sem dormir. Minha esposa, ela disse para mim que ele ficou jejuando, e é verdade. Ele jejuou aquela noite. No outro dia amanheceu, ele correu lá. Irmãos, era muita fé que aquele rei tinha. E a gente não percebe, ele tinha muita fé, porque ele chega lá: Daniel, o Deus a quem tu serves te salvou? Ó rei, meu Senhor, que vive para sempre, o meu Deus me salvou. Talvez porque Daniel sabia usar esse pequeno membro que estava no corpo dele. Eu creio que era isso.
Eu creio que para todos nós hoje, nessa noite, cabe uma oração compenetrada com o Espírito Santo, onde nós vamos pedir para que Ele nos ajude, para nós dominarmos isso. O mundo se destrói cada dia que passa, e está escrito aqui no texto. O mundo está se corroendo cada vez mais. As coisas estão, quando fala mundo, tudo está se acabando, está se deteriorando. Eu não quero falar da natureza, eu quero falar da natureza humana. Pessoas. Jesus disse isso lá em Mateus 24, é lamentável, temos que ler o que Jesus falou. Que nos últimos dias seriam filhos contra pais, irmãos contra irmãos, guerras e rumores de guerras, terremotos mais terríveis, diversos cataclismos aconteceriam, nós sabemos. Ei, mas tem uma coisa, eu e você não podemos fazer parte disso. Não fomos chamados para fazer parte disso que está acontecendo. Nós somos chamados para guardarmos do mal, para vigiarmos, para sermos prudentes, para sermos diligentes na nossa maneira de nos relacionarmos, ainda que seja difícil, ainda que você tenha muito o que dizer e o que falar, mas então vamos fazer o seguinte: não fale com ninguém. Qualquer que seja o que você tenha a dizer a respeito de alguém que fez algum mal ou está fazendo algum mal para você, conte para Jesus. E não seja religioso para fazer isso, por favor. Nós somos religiosos. Às vezes nós temos aquele jeitinho bonito e dócil de se ajoelhar, de dobrar o nosso joelho e falar: ó Deus, eu estou na tua presença, né? E já dentro do coração parece que vem aquele tipo de honra ao mérito pessoal. Eu estou orando, eu estou falando com Deus, consegui orar, eu consegui ler a Bíblia, consegui fazer meu devocional, que além. O Espírito Santo, ele examina o coração, ele examina a intenção do coração. Jeremias escreveu isso. É um texto, eu costumo usar essa expressão, é um texto triste de se ler. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá, senão Deus. Deus sabe exatamente o que eu e você somos, o que significamos. E estamos vivendo um tempo. Estamos vivendo um tempo que se discute muito o que é graça, se graça é favor merecido ou não é. Fala-se tantas coisas de graça, da palavra graça. É uma preocupação tão grande em discutir, em trazer uma discussão teológica para interpretar cada vez melhor. Parece que estamos todos querendo mergulhar cada vez mais dentro da ciência do saber. Isso é natural do ser humano, nós temos que procurar ter o conhecimento, é real, isso é verdadeiro, isso é bíblico. Mas entenda uma coisa, quando a 1 Coríntios, quando Paulo ele adverte a respeito da sabedoria, ele diz: olha, cuidado, porque a sabedoria do homem ela é louca e ela perece, mas a que vem de Deus, ela é eterna, ela permanece. Então existe uma diferença aqui, existe o conhecimento que vem de Deus para mim e o conhecimento que eu busco dentro dos saberes do próprio homem, e a ciência do homem é para a sua própria condenação, não porque o saber é uma condenação, mas porque os homens não se contentam com aquilo que aprendem, querem sempre mais. Os homens não se contentam com aquilo que têm, querem sempre mais. Tudo quanto ele entende que ele pode ir mais longe, ir mais acima, ir mais adiante, é isso daí. A alma está prospectando sempre mais em todas as faces da nossa vivência. E o Espírito Santo, ele sempre realmente, eu creio, ele tem algo mais para nós, mas não é algo a mais do que o que nós já temos, é algo que ainda falta e que ele sempre vem acrescentando, porque a luz do justo, ela é como a aurora, ela brilha cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Então realmente nós não somos perfeitos, mas nós estamos chegando lá, nós estamos na direção. A terra não está produzindo muito bem agora, mas ela vai produzir muito melhor do que hoje e amanhã. Por quê? Porque o dono dessa terra não sou eu. O dono dessa terra não usa os agrotóxicos desse mundo. Nós usamos os agrotóxicos do céu. E lá não tem nada que seja tóxico. Lá tudo é natural. Lá tudo é alegria. Aí vamos entrar por aquilo que trabalha essa terra. É os frutos do Espírito Santo. É amor,
paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança. Contra essas coisas não há nada que se oponha, não há nada que possa se levantar contra esse tipo de adubo, esse tipo de fortalecimento de terra. Deixe essa sua terra estar encharcada do Espírito Santo de Deus. Aí eu volto a falar da oração, que eu estava falando. Não podemos ser religiosos. Nós só temos que ser coração aberto para o Senhor, dizer: olha, Senhor, antes que eu diga alguma coisa, tu já sabes. Antes de você pedir perdão, Ele já sabe o que aconteceu, e Ele já sabia que você ia estar naquela condição de humilhação e de se posicionar e dizer que não quer mais viver daquela forma, fazer determinadas coisas como você fez, falou, pensou, principalmente a respeito do semelhante, do próximo. Irmão, João deixou um texto lá na primeira carta sua, muito sério, para nós meditarmos e encerrar essa mensagem aqui. De que adianta você falar que ama o Deus que você não vê, quando você não consegue amar o próximo a quem você vê? É barra pesada isso. Mas esse é o grande desafio para todos nós. Eu estou te vendo. Enquanto o meu cérebro, a minha mente trabalha pensando em quem eu estou vendo, o Espírito Santo já está me examinando para ver quais são os bons pensamentos que eu tenho a respeito da sua pessoa, e vice-versa. E esse é o nosso dia a dia. É muito sério esse texto. Digo que ele não é contundente, ele tem uma redundância muito grande na nossa carreira, na nossa jornada. Então, diz aqui o último versículo ainda, por incrível que pareça: é um mal que não se pode refrear, está cheio de pressão mortal. Às vezes, será que a gente deveria olhar para quem está do lado e dizer: cuidado com a sua língua, que ela está cheia de veneno? Será que é mais ou menos isso? E se alguém falar isso para mim, eu não vou me ofender, eu vou me examinar. Falar: Senhor, eu estou longe daquilo que tu estás esperando, mas eu quero chegar lá, eu quero melhorar. Queria convidá-los a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração nesse instante, e eu quero aqui aproveitar esse momento, pastor, para a gente declarar algo contra esse membro. Eu acredito que é muito comum a gente entender esse assunto, falar sobre essa questão, é muito comum, faz parte do nosso dia a dia. E eu vou ser sincero com você, nenhum de nós queremos ser comparados com alguém que fala mal do próximo. Tenho certeza que ninguém quer ser visto dessa forma. Ninguém quer encarar esse tipo de título. Olha, lá vai o fofoqueiro, a fofoqueira. Lá vai o que fala mal da vida do A, do B, do C. Ninguém quer esse título, mas ninguém vigia para poder ficar longe dele. E o Espírito Santo, Ele quer trabalhar conosco, Ele quer nos tratar. Ele quer fazer com que nós corramos e prossigamos em servir, agradar ao Senhor. Amém, queridos? Então, do seu jeitinho como você está aí, você vai colocar a mão no seu coração. Eu quero convidar a pastora para estar aqui do meu lado, porque ela é autoridade sobre esta casa de oração, sobre essa família, e nós vamos estar aqui fazendo essa oração. Não se assuste com o que eu falei, e nem fique triste com o que eu disse. Sabe por quê? Eu apenas li o que está escrito. Talvez eu dosei um pouquinho, trabalhei um pouquinho a ideia, mas no fundo, se não cuidarmos, a nossa língua, ela mata. E em nome de Jesus, nós vamos profetizar hoje aqui que Deus nos deu uma língua erudita, uma língua que vai trazer vida e não morte. Não fomos chamados para matar as pessoas, fomos chamados para poder dar vida às pessoas. Em um determinado momento, o soldado naquela guerra, ele ficou tão angustiado com o que ele via os companheiros arrancando os dentes de ouro dos japoneses para poder fazer um acúmulo de riqueza, quando saísse dali ele pudesse ter alguma coisa de lucro. Que coisa horrível! E teve outras situações que ele viu, aquelas pessoas, simplesmente quando estava o japonês ensanguentado, mas não tinha morrido ainda, eles iam lá, ao invés de matar, dar um tiro de misericórdia, eles ficavam batendo, chutando,
fazendo aquela pessoa sofrer. Foi horrível o que eles viram, mas eu quero que você entenda com essa retratação que eu acabei de lhe dar, que quando usamos a nossa língua para falar mal de alguém, nós estamos fazendo exatamente isso. E o Espírito Santo se entristece, e Ele não quer que nós façamos isso. Então que Deus nos ajude a sermos fortes o suficiente para conseguirmos fazer uma curva na hora em que surgem esses tipos de situações. Amém, queridos? Oremos nesse instante. Pai Celestial, eu sou grato a Ti por um momento, Senhor, tão oportuno, ao qual eu pude aqui fazer uso da Tua Santa Palavra. Quero Te agradecer, ó Deus, porque nós não estamos aqui para poder medir, Senhor, a fé de ninguém. Não estamos aqui para ficarmos medindo, Senhor, quanto um e outro vale, ou quanto que um e outro signifique. Estamos aqui para reconhecer que é diante de Ti que podemos lançar todas as nossas necessidades, todas as falhas, as doenças da nossa alma, nós podemos lançar diante de Ti, e é o Senhor que cuida de nós. Livra-nos de todo mal, livra-nos da língua peçonhenta, Senhor. Livra-nos, Senhor, de poder intencionarmos em pensar, Senhor, se querem pensar mal de alguém, quanto mais falar. Guarda, Senhor, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos toma pela nossa mão direita e nos levanta e nos sustenta e diz que está conosco, e diz que como um valente está diante de nós, e nenhuma seta que voa de dia e nem de noite do inimigo vai nos atingir. A língua mais peçonhenta que existe, nós sabemos, é a de Satanás, e ele lança suas palavras terríveis e malditas, até mesmo usando pessoas contra A, B e C, mas nós queremos pedir a Ti perdão, seja qual for o motivo que a nossa língua tenha sido usada contra A, B, C ou D. Nós não queremos partilhar mais isso, não queremos comungar dessa forma, queremos é pedir que o Senhor nos guie, nos guarde, nos livre de todo mal, e seja a nossa boca aberta para falar apenas palavras de bênção, palavras de paz, palavras de alegria, palavras de vitória, palavras, Senhor, que venham enaltecer em primeiro lugar a Ti, acima de tudo e de todos, e principalmente como uma resposta dessa atitude, desse gesto nosso, em Te reconhecer como o único, supremo Senhor, Salvador, aquele que vive Ele para sempre. Venhamos então poder ver a manifestação do Teu poder, a chuva descer, a chuva, Senhor, molhar e encharcar a terra do nosso coração, para não vivermos segundo o curso desse mundo, mas estarmos sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, na luz da Tua Santa Palavra, Pai. Assim eu oro e Te peço, no nome de Jesus, ó Deus. Nos abençoe, abençoe aqui os Teus filhos, e está selado aqui, Senhor, diante de Ti a vida de cada um, de que eles estão, Senhor, com as suas bocas atentos àquilo que se vai falar, e principalmente, Senhor, quando se tratar do próximo, do semelhante, que não venha, Senhor, sair nada que possa causar dano ou dor à vida de ninguém, mas que possamos ser irmãos verdadeiramente fervorosos na Tua palavra, sendo usados pelo Teu Espírito Santo em tudo quanto o Senhor assim o quiser fazer. Nos ajude, nos abençoe. Peço a Tua bênção sobre essa casa de oração, sobre essa família espiritual da qual eu faço parte, e é muito prazeroso estar aqui com eles. Eu Te agradeço por essa oportunidade, pela vida da Tua filha, que de coração aberto, o Senhor me fez, Senhor, me concedeu essa oportunidade segundo a luz do Teu Espírito Santo, e tudo, Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Pastora Heloísa, fique à vontade. Amém, Senhor. Amém, amados. Esse texto que o pastor leu, esse texto de Tiago 3, diz assim no versículo 10, no versículo 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas
seja assim. Então, está aqui claro da parte de Deus para nós o quanto nós precisamos entregar a nossa língua a cada dia para o Senhor. E, sem dúvida, uma das disciplinas mais difíceis, disciplinas espirituais mais difíceis, é o silêncio, é o medir as palavras. Mas o nosso Senhor, Ele é Deus conosco. O nosso Jesus, Ele foi para a cruz como ovelha muda. E a palavra diz que dolo algum achou-se em sua boca. E nós fomos chamados para sermos seus discípulos, seus seguidores, sermos semelhantes a eles. Na verdade, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos que nós somos escolhidos, que nós somos chamados e que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nesta imagem está a questão da língua. Nessa imagem está o não falarmos palavras de engano, não usarmos a nossa língua para amaldiçoarmos as pessoas, sejam quais forem as pessoas. A palavra de Deus diz para nós abençoarmos. Amém? Então, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com o coração regado por essa palavra e com a decisão de cuidar dos nossos lábios, consagrando o nosso falar para o Senhor, para o Espírito, para que Ele nos guie e nos ajude a termos domínio sobre a língua. Aqui está escrito que até os animais, no texto que foi lido, até as feras são domadas, mas que a língua não pode ser domada pelo homem, mas pelo Espírito de Deus ela pode. Amém? Então, eu agradeço o pastor Marcos por ter aceito o convite. Eu gostaria de dizer para vocês aqui que o pastor Marcos e a pastora Jane têm estado conosco durante esse ano todo, né, nas nossas orações segundas e quartas pela manhã. E tem sido uma bênção muito grande, porque o pastor vem com o seu violão e aí nós resgatamos canções antigas, canções que falam profundo do nosso coração. E aquela sala tem sido um tempo, né? Um templo de louvor e de oração. E isso tem nos unido num mesmo propósito. E é por isso que nós estamos também juntos aqui. Somos corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, fomos chamados para ajudar uns aos outros, para andarmos em cooperação e para levarmos a verdade da palavra de Deus na sua simplicidade. Amém? Então, em nome de Jesus, eu agradeço ao pastor Marcos, pastora Jane e a todos vocês que estão aqui. Sei que a palavra vai frutificar nas nossas vidas, porque a nossa terra do coração foi regada já no início dos cânticos. Já foi regada pela manhã, né, nos nossos momentos de adoração e agora novamente. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite especial que tu preparaste para nós. Obrigado porque somos membros uns dos outros e nos ajudamos, estamos aqui, Senhor, trazidos por Ti para sermos suporte uns aos outros em amor. E nós queremos sim nos revestir dos ternos afetos de misericórdia, de bondade, de compaixão, de mansidão, tendo a paz como um vínculo, tendo o amor como um vínculo da perfeição nos nossos corações, falando entre nós com cânticos espirituais
falando entre nós com hinos, falando entre nós com a Tua palavra, com os Teus preceitos, com aquilo que Tu nos ensinaste. Muito obrigada, Senhor, por nos advertir a este cuidado, principalmente nesse tempo que estamos vivendo e nos tempos que hão de vir, que são certamente, naturalmente, serão mais difíceis, mais desafiadores. Gratidão por termos a Ti, Jesus, e por termos o Teu Espírito conosco. Em nome de Jesus, que todos tenham uma abençoada semana. E eu gostaria de comunicar para todos que na próxima semana, segunda-feira, será o nosso último culto deste ano. Nós teremos o culto aqui no dia 11, teremos o culto de ceia, e aí nós finalizamos os nossos cultos, porque a partir dessa semana, aí nós receberemos os nossos filhos e netos, e também será um tempo de descanso, como todos os anos nós fazemos, de cada um se voltar para as suas famílias, dedicar tempo para as suas famílias, e no princípio de janeiro nós retornamos. Amém? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.